Olá, olá, olá. Oi, Miguel. Oi, Aroeira. Olá a Alô, todos. alô, alô. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui no Távola de Fim de Tarde. Vamos lá, nós, outra vez, nessa terça-feira. Olha o frio, gente, olha o frio. Não, hoje oscilou, né? Fez frio, aí saiu o sol, mas na rua está muito frio. Na rua Está frio, gente, está frio. Para nós aqui do Rio, a gente não está acostumado com muito frio, né? Para nós, aqui do Rio, na nossa idade, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É verdade. Olha só, eu estava vendo aqui uma das observações aqui do programa anterior, também vou dar oi para a Daiane, que não sei se ela ainda está ouvindo a gente, mas que no programa dela, na conversa dela com o Paulo, a Tereza, beijo, a Daiane apareceu ali para a gente mandar um beijinho. A Tereza, olha, a Maria Tereza falou assim, falou em pesquisa, eu mudo de canal, outra enxada. Vocês sabem que eu não aguento também quando começa a falar... É um excesso de pesquisa, né? É um excesso. Não, qualquer pesquisa, a não ser assim, uma pesquisa da época de campanha para presidente ou para prefeito, mas essas coisas que eu perguntando, o que você acha da cor do sapato, não sei o quê, sabe? Eu acho que nós temos um excesso de fatos, informações, perguntas, nunca visto na história da humanidade, nunca antes na história da humanidade. Tanta gente te parou virtualmente para perguntar um negócio. E às vezes não, parou só para ouvir o que você está pensando, para te dizer, para te mandar anúncios e tal. Acho que assim, essa presença permanente do fato, e muitos desses fatos são só mentiras, né? Na vida das pessoas hoje, deve estar neurotizando todo mundo. Eu me sinto ansioso boa parte do tempo. Imagino, então, que a maior parte da humanidade deva estar sentindo mais ou menos a mesma coisa, para pior, porque eu ainda pertenço a uma classe absolutamente privilegiada, né? Mas uma das coisas, o excesso. Uma das coisas da pesquisa, de uma informação importantíssima que veio hoje, que foram mais de 15 mil crianças mortas, entendeu? No Brasil, em 3 anos, e 83% eram negros. Então, isso aí é um dado de pesquisa que é interessante a gente levar em consideração, porque foge de qualquer perspectiva de eleição, de candidato. Mas também é um dado que se amontoa nessa angústia monumental que estamos todos vivendo, né, Miguel? Claro, mais dos dados mais pavorosos. Uma confirmação, exatamente. Porque o que nós temos, as estatísticas que nós temos, as pesquisas que nós temos, não são só as perguntas, são as que caem no nosso colo. São as estatísticas que caem no nosso colo. É uma profusão de números horrorosos. Outro dia eu estava lendo que Netanyahu já matou 2% da população de Gaza. Não, gente, loucura. E aquilo não para, é todo dia, é uma coisa horrorosa. Vocês viram? Então, um vídeo, só vou fazer uma interrupção, mas depois você volta. Vocês viram, por acaso, um vídeo que aparece, acho que no parlamento israelense, um deputado, um parlamentar, falando com alguém que eu acho que é um ministro, diz assim, mas vocês não acham um absurdo fazer... Aí descreveu um tipo de tortura, que eu não gosto nem de falar, de negócio de, enfim, enfiar o pau, não sei o quê, um pedaço de qualquer coisa, e o cara assim, não, se for para essas pessoas do Hamas, do braço armado, eu acho que não tem nenhuma importância, o cara falando em direitos humanos, e não, para essas pessoas, vale, quer dizer, não são consideradas pessoas. Eu só queria comentar isso, que eu fiquei tão chocada. Mas é inacreditável mesmo, eles pensam assim. Volta, Aroeira. Bom, é assim. Ok, já começamos o programa e começamos o programa de uma maneira até bem densa. Então, se quisermos, continuamos nisso. A minha perspectiva era essa. Por que alguém comentou que estava por... Não pode... Eu ouvi falar em pesquisa, muda de canal. E essa é a parte branda da invasão do horror. O horror senta no nosso colo. Agora, o que nós vamos fazer? Para manter a sanidade, para manter a capacidade de luta, para manter a perspectiva de que, afinal de contas, a maior parte da espécie não é isso e eu preciso de trabalhar com eles e não contra eles e assim por diante. O que a gente faz? Eu tive mais ou menos a mesma conversa ontem à noite com o Ricardo Neguton, no programa, em relação a evangélicos, por exemplo. Porque senão a gente simplesmente bate com a cara no muro da impossibilidade, no muro do eu não sei mais o que eu vou fazer, o muro do eu não sei mais o que fazer para
Eu acho que a gente tem que começar justamente porque o planeta é esse horror, e a gente tem que começar a pensar o seguinte: há alguma maneira sólida de sair disso? Há alguma maneira, um mínimo dano para o planeta de sair disso? Ou Sair do que exatamente, Aruíra? sair do fato de que a empatia desapareceu da, da, Ah, do cotidiano das pessoas, desapareceu da ideia de serviço público, desapareceu da ideia de governar o planeta, desapareceu. A empatia não está mais em lugar nenhum das instâncias. Desapareceu mesmo ou é a pesquisa que diz que Bom, desapareceu? na verdade, não. A realidade mostra que ela desapareceu. Porque quando a gente vê as pessoas ignorarem completamente todos os dados, todo o horror, e continuarem existindo como se nada mais tivesse acontecido, É porque a você gente está tendo a percebe. informação hoje. Não, mas a informação a gente está tendo, Miguel. Não, a gente está O tendo a horror informação senta do na. O horror horror. hoje. Eu Hoje a fico gente tem. pensando como era antes. Se o horror existia, a gente não tinha Parte informação desse dele. horror existia, a gente não tinha informação. Mas parte do que a gente está vivendo é isso que o Zap Silva acabou de falar. A extrema-direita implantou o ódio, plantou e implantou o ódio no mundo inteiro, aproveitou uma coisa muito humana, que é ter raiva, e implantou o ódio no mundo inteiro, se valendo de uma quantidade, de uma overdose de fatos inverdadeiros, não verdadeiros, de fatos que misturam fragmentos de verdade. A gente tantas vezes falou sobre isso aqui. O resultado é o seguinte: nós temos essa sopa cujo ingrediente faltante aí é a empatia. Nós temos o horror, mas não temos a capacidade de pressionar para que isso pare. Porque, veja só, quando o filme Corações e Mentes apareceu e o mundo ficou sabendo o horror que se praticava no Vietnã, a guerra acabou em minutos, metaforicamente. E nós estamos vendo essa aqui se arrastar com ao vivo, explicitamente, acontecendo explicitamente. Então, o problema passou a ficar num ponto anterior. O problema é que, se a gente não recupera a ideia de que o outro é importante, Exato. e isso eu não sei muito bem como fazer, não sei. Só não sei contar para as pessoas que o outro é importante. Mas, senão, a gente vai ficar recitando estatísticas horrorosas aqui e nos próximos 1000 programas. Ô, Arueira eu já e volto Miguel. já. Só um minuto. Peraí, eu já volto já. Podem seguir. O Miguel teve que se retirar. Não, eu queria contar uma coisa para vocês, que foi, você falou em empatia. E hoje de manhã eu entrevistei a Lúcia Murat, diretora de cinema, já fez vários programas, vários filmes sobre a ditadura. Ela mesma deu depoimento para a Comissão da Verdade, ela foi presa, foi torturada, ficou 3 anos presa, sei lá, com quanto tempo. E esse último filme dela, que estreia amanhã, ou amanhã, hoje é 13, não, estreia dia 15, nos cinemas, chama O Mensageiro. E quando você falou de empatia, eu lembrei desse filme, que esse filme, apesar de falar dos horrores, ele traz uma esperança. E qual é a história? A história na verdade, é a história dela, mas ali tem uma personagem, claro que ela criou um pouco de ficção, mas a história é essa moça barbaramente torturada no doicode, está ali presa ali na cadeia e tal, e tem um soldado que começa a ficar com pena dela, começa a sentir empatia, e isso começa a mexer com a consciência dele. Então, enquanto os colegas deles dizem assim, não, eles são comunistas, eles merecem, não faz mal. É igual esse cara lá do parlamento israelense, diz, não, eles não merecem nenhum tipo de direito humano, porque eles são terroristas, então não sei o quê. E é o que os outros colegas dele falam dele. E ele fica muito perturbado, ele fica muito dividido entre aquilo que ele aprende hierarquicamente dentro do exército, né? Ele é um soldado, e aquilo que toca o coração dele e a consciência dele. E aí, numa certa altura, ele tenta amenizar um pouco e ele chama um mensageiro porque ele leva uma mensagem dela para a mãe e para o pai, que pensavam que ela estava morta, ela tinha desaparecido, ninguém sabia onde ela estava. E ele vai falar com a mãe dela e diz assim, não, ela está viva. Ela está lá, não sei aonde, mas ela está viva. E ele leva várias vezes a mensagem, ao mesmo tempo, de repente, ele fica com raiva dela, ou aí depois ele se arrepende, aí ele tem uma namorada, enfim, é um filme muito interessante. Uma história
cujo tema é a empatia, na É verdade. a Né? empatia e também a consciência. Né? Por mais que ele Desculpa, Regina, qual é o filme que eu estava fora chama aqui? O Mensageiro, é um filme O Mensageiro. que vai Quando estrear depois Lula, da manhã. E quando Lula esteve preso, por mais que ele tivesse tido uma lavagem cerebral dessas dentro do exército e tal, ele consegue reagir, a consciência dele ou o coração dele é mais forte, eu não sei, e ele consegue superar e acaba pedindo sem dispensa. spoilers, sem spoilers. Não, no final nem é esse, Mas, de qualquer modo, assim, quando Lula esteve preso, a gente viu esse fenômeno que o filme descreve acontecendo com alguns dos carcereiros dele, que simplesmente não conseguiram se manter frios e distantes daquilo. Inclusive porque o Lula é um personagem de uma humanidade tão absurda que salta aos olhos. É difícil não ter empatia com alguém que tem tanta empatia. É uma coisa de mão dupla mesmo, né? Eu imagino o tanto que ele puxou conversa, o tanto que ele tem um sorriso especial para um cara que fez um pequeno favor, o tanto que ele consegue conquistar as pessoas com isso. Porque a empatia é uma forma de evitar exatamente um recurso que a gente tem, que é a desconfiança. A desconfiança tem sentido, porque a nossa espécie é perigosa mesmo. Então, você tem algum sentido. Agora, a empatia é o que permite a gente superar isso e construir civilizações. Porque, senão, a gente só tem mesmo o ódio ao outro, a desconfiança e o medo. Então, os caras sabem que a gente tem desconfiança e medo e metem uma cunha aí, incentivam isso. Então, eu fico pensando o seguinte, a arte ajuda. Você falou uma coisa, um filme que diz o que é empatia faz milagres. As pessoas conseguindo assistir um filme desse vão se tocar, porque vão se colocar naquela situação, e isso é literalmente o exercício da empatia. Né? Exato. Então, a literatura, a arte, tudo isso ajuda. Mas a organização é que torna isso efetivo. É aquele negócio que eu sempre falo aqui, sindicato surgiu porque as pessoas estavam procurando isso, o outro. Surgiu porque as pessoas se encontravam para descansar do mundo difícil pra caramba, em jogar damas, trocar, conversar, jogar conversa fora, beber um copo, trocar impressões, escrever poesia, música, discutir política, derrubar governos. É assim que a gente precisa fazer de novo. Se não recuperar aquilo que o Zé Disseu chamou de política de bairro novamente, a gente não vai voltar a ter organicidade suficiente para enfrentar. Porque no campo da não empatia, os caras são mais bem armados e tem os bilionários todos financiando. O Elon Musk, por exemplo, que seria pauta da gente, a maneira como esse cara acha que é dono de tudo. Então, esse é mais o inimigo hoje do que qualquer outro, porque esse é o cara que é inimigo da empatia. Esse aí é o grande inimigo disso. E é o financiador. Agora a gente está percebendo que ele, na verdade, é o financiador. Mas tem duas coisas, quer dizer, tem uma coisa que eu acho, você falou do Lula e de como ele conseguiu conversar com os carcereiros dele, e realmente, olha, como diz aqui a Maria, o Lula é humanamente raro e lindo, mas além dessa organização, quando você fala, e você fala muito isso, Aroeira, sobre conversar, por exemplo, com os evangélicos, né? Conversar com pessoas que a gente acha que não tem conversa ali com eles. Porque tem uma barreira que eu percebi nesse filme, que não basta você ter uma conversa boa, uma organização, precisa ter o estímulo humano dentro daquela pessoa. E esse estímulo pode ser conquistado de várias maneiras, né? Mas a humanidade está lá. Exatamente, e que faz com que essa pessoa, individualmente, ela rompa essa barreira. Ela joga fora toda aquilo que ela recebeu de lavagem cerebral. Uma formulação. Fura o asfalto, né? Vamos brincar aqui. Uma formulação. Todo mundo tem um ser humano dentro de si. Quase todo mundo. Quase todo mundo tem um ser humano dentro de si. Quase todo mundo tem um ser humano dentro de si. Eu duvido muito que o Elon Musk tenha algum ser humano ali dentro. Duvido. Cada vez duvido menos. Duvido mais, na verdade. Pois é, então, na verdade, é o seguinte, por isso que eu acho que é preciso conversar. Porque se eu vou mostrar para o outro que eu sou como ele, e aí ele vai perceber que ele é como eu.
Essa é talvez assim, a função de todo mundo ter um mínimo de consciência, é entender que isso está conectado à luta de classes, a cada luta identitária, tudo mais. Porque é exatamente o reconhecimento do problema do outro que faz com que a gente arranje aliados, na verdade, né? Os aliados aparecem por conta disso. Então, vamos tentar fazer como Lula. A humanidade de qualquer um, eu acho que costuma, muitas e muitas vezes, desarma a brutalidade mesmo. Muitas vezes, nem sempre. É preciso manter um olho aberto, é preciso ficar desconfiado. Não é entregar a cara. Mas a verdade, em algumas frases famosas, como ofereça outra face e tal. Calma, antes de reagir destroçando o adversário, dê uma segunda chance, converse um pouco, fuja dos golpes, mas tente o papo. Tente o argumento. É o que outro dia uma diplomata me falou. Estou num show e uma amiga de um amigo, e ela conversando, e eu falando, momento difícil para diplomacia, né? Ninguém quer diplomacia ou conversa, fazer exatamente a hora que você mais precisa da diplomacia, é quando ninguém quer papo com ela. Aí é que ela tem que meter o pé na porta e ser insistente. É o que eu estou sugerindo. Que a gente, diplomatas, amadores do planeta todo, que a gente meta o pé na porta e insista. É quase impossível, muitas vezes, dificílimo. Insista. Eu sei que é difícil falar com muitas pessoas. Insista. Não vejo outra forma. Mais uma coisa também que eu percebi, e eu acho que, voltando um pouquinho a esse filme, porque é um bom ponto de partida para uma conversa, ele tem muitas camadas, e tem também o seguinte, esse soldado começa a namorar uma moça, e tem momentos que ele fica agressivo com ela, e porque ele vê tanta agressividade, tanta violência, e ela diz para ele, você escolhe, ou você está do lado deles, e deles ela quis dizer do exército, dos torturadores, ou você não está mais do meu lado. E isso tocou ele também. Então, são várias coisinhas, além da conversa, que vão lá e atingem a pessoa. Qual é a nacionalidade do filme, Regina? É da Lúcia Morar, é um filme da Lúcia Morar. E é baseado na história dela, que aconteceu de verdade, dela pedir para um soldado que estava lá levar um recado para a mãe dela. E ela disse hoje que isso aconteceu não só uma vez com ela ouviu vários casos, inclusive o Caetano conta um caso assim, que o soldado deixou a Dedé ir visitar ele e ficava tomando conta para ninguém o pessoal do Pasquim, contava muitos casos. Quando eles estiveram presos lá no forte, né? Havia quase uma camaradagem. O cara vinha pedir para o Ziraldo, desenha para mim, me ensina aqueles... Escuta, mas você me prendeu, você é mensageiro de quem me prendeu, eu vou ficar fazendo isso para você, mas acabava que eles faziam, que era um clima de amizade ali entre o carcereiro... Familiaridade. Os soldados. Familiaridade. Você se acostuma com os hábitos um do outro. A familiaridade, eu acho que ela faz coisas boas, muitas coisas boas. Muito do medo que as pessoas têm das outras é o desconhecimento completo. É uma brincadeira de nada, mas como eu sou gateiro, eu acompanho na internet, por exemplo, esses lugares onde tem pessoa que odeia gato. Aí ela topa fazer a experiência, vou te deixar aqui um gatinho para você ver. Depois de, geralmente, uns 15 dias, 20 dias, aquela pessoa que não gostava de gato, se ela não for alérgica ou coisa parecida, normalmente ela está apaixonada por aquele ser que ela acabou de conhecer. Por quê? Porque o outro é impressionantemente interessante. Nós sabemos disso. Todo mundo todo jornalista sabe como é que o outro tem uma história. Todo jornalista sabe. Todo artista percebe que o outro é um objeto da arte. É o outro que a gente estuda. A letra de cada música é uma crônica. Então, o outro, gente, não é possível sequer fazer arte sem perceber o outro. Não é possível fazer política sem perceber o outro. É por isso que eu hoje defendo, e é isso que eu estou fazendo aqui agora, a humanização até mesmo da nossa metodologia e da maneira como a gente pratica a política. Porque, senão, qualquer descuido nessa direção, a gente perde de novo a única ferramenta que nós temos. Humanização é a palavra-chave, né? Eu acho que é. Eu também acho. Agora, mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que a gente tinha falado, vamos comentar o Dia do Canhoto, que é hoje. Eu não sabia que existia isso. Dia 13, hoje, no dia de aniversário do
do ídolo da esquerda, do ídolo da canhota, que é aniversário de Fidel hoje. É também o dia do canhoto. E, coincidentemente, dia 13 de agosto é considerado pela sociedade o dia do azar, né? 13 de agosto. É um mês terrível. Mas só quando cai na sexta. Quando cai na terça, tudo bem. Ah, é? Bom, tudo bem. Não, sexta-feira 13 acontece em vários meses, entendeu? Agora, 13 de agosto é um dia que tem uma fama, né, de ser um dia de falta de sorte, entendeu? Enfim, não sei se está ligado ao canhoto. Está ligado ao Fidel. Pode ser, está tudo ligado, né? Porque se você for ver as explicações, elas todas batem. O canhoto, até mesmo na Bíblia, eles mandam dar um jeito na gente, dar uma solução final para a gente, esse pessoal perturbando. Somos menos de entre 6% e 10% da população, uma quantidade muito pequena. É pequena, pouco, eu achei que era mais. Não, eu muito imaginei que fosse mais. Mas é engraçado isso, né? Essa perseguição ao canhoto no mundo inteiro, né? Só no esporte que não há perseguição. E foi, Regina? Ainda existe perseguição ao canhoto? Não, hoje em dia, muito raramente, você teria alguém não deixando alguém ser canhoto. Talvez em alguma comunidade mais conservadora, em algum lugar. Mas teve muito. Sim, eu sou filho de pedagoga, então minha mãe não deixou que não me deixassem ser canhoto. Ela contra, ela achava que todos devia deixar. Inclusive porque, na época, muitos estudos estavam dizendo, não, o correto é deixar. É uma percentagem, estava começando a entender o que é o canhoto, que não era um aziago, que não era um portador de más notícias, que não é alguém para ser extirpado da face da terra, como está no Deuteronômio, se eu não me engano. Mas tudo bem. Me sinto confortável num mundo que não é feito para canhoto, e nem tudo é reversível. Tesoura, por exemplo, não é. Olha só, o Júlio com a mão esquerda. O Júlio César está sugerindo, voltando ali ao carcereiro, uma entrevista com o carcereiro do Lula. Interessante, né? Mas acho que ele não, se ele sendo ainda da polícia e tal, dificilmente ele daria uma entrevista. Se eu não me engano, um deles... Eu acho que um já deu. Um já deu. Eu também me lembro. E a Ângela falando, no enterro do meu pai, conheci um carcereiro dele, tornou-se amigo e foi fazer direito por sua influência. Então, a gente tem esperança no ser humano também, né? Eu tenho, eu continuo tendo. Até mesmo quando ele está embalado numa muralha de obscurantismo, de mentiras, de dogmas, como eu acho que acontece em algumas teologias, teologia da prosperidade e tal. A gente sabe que é difícil. Aqui, ó. A Raquel Monteiro tem razão, isso existe. A gente sabe que é difícil, mas eu acho que a paciência consegue remover até mesmo esse tipo de problema. A paciência é uma trombeta de Jericó. Eu não consigo usar a tesoura com a mão esquerda. Eu sou destro e eu não consigo usar a tesoura com a mão esquerda. É um problema. A tesoura moderna, ela tem um design que tem uma inclinação que torna ergonômica, confortável para você colocar o polegar e o dedo. Mas a tesoura não serve para canhoto, porque a inclinação é no sentido contrário, ela machuca o nosso dedo. Mas deve existir tesoura para canhoto. Existe tesoura para canhoto? Eu tenho uma. Porque não é possível, você não pode usar tesoura. A única vantagem do capitalismo é essa, 10%, isso é mercado, então vamos vender para eles. Lógico, é engraçado isso, né? O dia do canhoto. E parabéns para a filha do Armando, olha. Parabéns, belo dia do Fidel também, dia do Fidel. É aniversário do Fidel, né? É o aniversário do Fidel. O que vocês acharam? 1926. O que vocês acharam desse fracasso, desse debate, desse bate-papo do Elon Musk com o Trump de ontem? Entendeu? Que não teve imagem. O que eu achei, eu pus na charge, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Vamos mostrar então a charge, a gente vai falar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estava lendo que o Trump perdeu uma fortuna com a empresa de comunicação dele, entendeu? Porque ele criou, exatamente quando tiraram ele do X, ele criou uma empresa de comunicação que foi um fracasso. Ele perdeu 450 milhões de dólares, sei lá, foi uma loucura, entendeu? Nós estamos falando de bilionários, é claro, mas, na verdade, nós estamos falando de um projeto de poder que eles começam a tomar consciência que existe. Mesmo os bilionários sendo as topeiras que eles são. Mesmo isso acontecendo. Esse, por exemplo, Elon Musk, eu acho que individualmente é a pessoa mais perigosa que eu já vi na história, provavelmente.
É verdade, eu concordo. Mas eu achei a repercussão muito pequena, não sei se foi intencional. Não, Foi assim, um fracasso, talvez. de fato. Pode ter sido um fracasso, mas eu acho que não é de todo, não, porque subterraneamente ele continua fazendo isso tudo que ele está fazendo. Por exemplo, ele afronta o mundo com isso, um papo particular com o Trump, e afronta o Brasil com o Dia da Irmã Dulce não sabia, e afronta o Brasil com esse Duval, desobedecendo de forma flagrante uma ordem judicial. Bom, em outros lugares do mundo, ele pode ser suspenso. Já foi. A ameaça de suspensão do IP existe, e existe aqui também. É porque eles contam com a base de apoio, que ninguém teria coragem de suspender. Eu acho que a maior parte dos governos hoje, se tiver uma decisão judicial embalando, tem coragem de suspender, sim, as redes sociais, porque mesmo os governos que são potencialmente aliados desses caras da direita, têm medo deles. Mas eu acho que o Trump ficou abalado com a história da Kamala Harris. Eu acho que Está apavorado. Eles perderam um pouco. Perdeu o rebolado, como se dizia, né? Exatamente. Ele está procurando um caminho, entendeu? Mas que ele lamenta muito o Biden ter saído, lamenta. Entendeu? Não, e ele tá assim, ele tem sido muito grosseiro com ela, o que todo mundo está tomando isso como uma medida do tanto que ele está preocupado. Porque isso é uma reação intuitiva dele, ele não sabe agir de outra forma, ele está sendo extremamente grosseiro, mais do que o normal, muito mais do que com o Biden. E grosseiro com as pessoas no entorno disso tudo. Eu estava vendo o que ele andou, a entrevista dele naquela associação de jornalistas negros, naquele encontro, a maneira como ele tratou a mediadora foi um negócio inacreditável. Inacreditável. E ainda me surpreende, porque ainda assim ele tem votos entre os negros. Pois é, isso que eu ia perguntar. Vocês acham que isso vai mudar lentamente o perfil do eleitor americano? Porque é um sistema muito doido, porque você não consegue... Olha o que a Júlia está falando aí. Eu acho interessante isso aqui, olha. Olha o que a Júlia está falando. No chat, cada mentira que o Trump falava tinha uma janela paralela desmentindo. Isso é super importante. Muito legal. Mas isso é uma janela do próprio X? Do Twitter? Eu não sei. Não, foi no X que foi transmitido? Foi pelo X? Foi pelo X, foi pelo X. Se foi uma janela do próprio Twitter, eu vou ficar surpreso. Se foram os usuários utilizando recursos do Twitter, para poder desmentir, aí tudo bem. Porque ele não pode controlar tudo, embora ele queira, o Elon Musk. Mas, Miguel, você tinha perguntado se acha que muda o perfil ou muda o voto do americano. Eu acho que não. Eu acho que quem é Trump já está mais do que consolidado. Mas tem uma parcela flutuante. Aí, não, né? Mas essa parcela flutuante, eu acho que a maioria era uma parcela que não queria o Biden, porque achava ele, enfim, por várias razões, e estava esperando para ver para onde o barco ia. E que aí sim pode ter mudado para a Câmara, mas eu acho que o Trump está muito consolidado. Quem quer votar Trump, vota Trump. É igual aqui. Isso eu concordo. Né? A gente tinha uma flutuação, mas não de gente que era raiz de extrema-direita. Né? Mas a pergunta que eu faço é se é suficiente para elegê-lo. Sempre foi o problema dos democratas levar gente para votar. Então, era o problema do Biden. O Biden não mobilizava e eles estavam perdendo essa capacidade do cara sair de casa, literalmente tirar a bunda da cadeira e votar. Estava perdendo com o Biden. Então, a Kamala, sei lá, ela realmente deu uma injeção de ânimo nisso. Talvez assim, a virada que ela andou dando nas pesquisas, e parece que ela virou na maior parte das pesquisas, que ela, inclusive, ou encostou ou ultrapassou naqueles estados 5 ou 6 absolutamente essenciais, porque o sistema era diferente. Então, de certa maneira, ela pode já ter conseguido isso. E, além disso, como ela está levando mais gente para votar, ela passa a preocupar de verdade o Trump. Ele está sentindo uma vitória fácil. Ele estava adorando ter o Biden de adversário. Fácil de massacrar. Eu também acho. Um governo horroroso atrás dele e assim por diante. Então, quer dizer, teve uma performance péssima no governo, um governo beligerante, militar, péssimo. Então, ele estava adorando aquilo. E adorava a confusão. Quando ele viu a Câmara chegando, ele realmente não deu tanta importância no começo,
Foi grosso, mas ainda dentro dos limites trumpistas, agora ele partiu para tudo Deu ou uma nada. balançada nele, sim, sem Deu. dúvida. Eu acho que deu uma balançada séria, entendeu? Não sabemos o que vai acontecer, mas que deu uma balançada, deu. Estavam Como é que dizendo se que a dizia? Câmara não deu entrevista ainda, né? Ela não foi perguntada ainda sobre questões. Ela sempre vem com um discurso pronto e tal, ela usa teleprompter. Estamos esperando, ela não é candidata oficial ainda, ela não foi colocar, a convenção não a escolheu ainda, né? Então, não sei se é isso ou não é. Mas eu acho que ela tem uma experiência, inclusive, quando foi procuradora, ela tem uma formação que favorece muito ela no debate, porque Concordo. o Trump ele não é um político, ele é aquele cara ali Ela, oportunista. como Vai ter chefe um de... debate, né? Já marcaram o Vai. debate, né? O Trump Primeiro quer ele disse que não dois. ia, depois ele agora está falando que vai. Agora quer dois. E ela também, assim, ela já deu centenas de entrevistas como chefe de promotoria, como vice-presidente, milhares delas, muito acostumada a discutir com a imprensa, a negociar. Então, acredito que ela não tenha nenhum problema, a não ser isso que o Miguel levantou. Pode ser só uma questão de logística dentro da burocracia normal de indicação do candidato. Aí ela faz uma grande entrevista, aí como candidato oficial, etc., e que isso vai sacudir, etc., tudo mais. Eu estou muito curioso para ver pedaços do debate, porque eu não tenho paciência para assistir tudo, mas gostaria de ver, porque eu acho que ela vai sair muito bem contra o Trump. Principalmente ver a performance de cada um. Entendeu? Ela avisou que conhece muito bem esse tipo, que já o enfrentou várias vezes em tribunal. O bandido. Basicamente é isso. Criminoso, ela disse. O criminoso, exatamente. Conheço bem o tipo criminoso, enfrentei várias vezes em tribunal. Isso já é uma piada de saída tão poderosa que eu, se eu fosse o Trump, ficaria abalado também. Verdade. Vamos ver. Vamos botar, Miguel, os... Vamos, a chave. Espera aí. Deixa eu ir lá. Vou botar primeiro a do assunto que a gente estava falando aqui agora, que é exatamente isto. O Miguel, você chegou a comentar uma história de golpes na internet? Aqui para o mundo e aqui para o Brasil. Vamos falar sobre isso. Muitos. Assim, eu, inclusive, estou sendo alvo o tempo todo. Vocês já devem ter visto que só para ficar nesse assunto e sair dele, mas ultimamente o Musk está um pouco mais ousado nesse sentido. Está confrontando governos, digamos assim, não é só o do Brasil, não. Tem confrontado outros. E está levando uma ou outra espinafrada jurídica também. Se eu não me engano, não sei se na Índia ou no Paquistão ele já levou uma espinafrada, em outras ele afinou antes da espinafrada. Eu também acho que é uma parte retórica. Ele chega, dá uma ameaçada, aí o juiz entra com uma ação importante, manda fechar o Twitter por tantos, ele vai e recua. Lembra que o Facebook produziu um representante, assim que a ameaça passou a ser real, ia se concretizar, apareceu um representante do Facebook para responder às questões judiciais que foram feitas. Né? Eu te confesso que o Elon Musk me dá a impressão de não ser muito inteligente. Ele é muito raso, entendeu? Ele não tem muita argumentação brilhante. Ele pode ser esperto, entendeu? Agora, inteligente, eu acho que ele não é, não. Cada vez acho mais isso, que ele é um produto de uma equipe, é um herdeiro que é produto de uma equipe. Tem uma inteligência específica para... E é produto de equipe também, dos principais assessores que fazem as coisas se moverem também. As políticas que ele decide sozinho são meio burrinhas. Muita gente tem dito isso. Essa é uma menção importante à Lei Maria da Penha. Pois é, fez 18 anos e muita gente falou, né? Foi interessante porque virou um assunto muito comentado. Porque os imbecis querem recuo, querem tirar a Lei Maria da Penha. É uma loucura isso, entendeu? Porque eles querem realmente... Está incomodando os agressores. Só. Claro, eles querem levar o mundo para o século XVIII, com toda certeza. Antes, talvez, um pouco. Mas isso significa também que está dando algum resultado, né? Porque senão ninguém vai falar. Claro, e tem conseguido. Os caras acharam algumas coisas que a humanidade quer e estão se aproveitando delas. Algumas bandeiras eles tomaram da gente. Essa charge, claro, essa incógnita, esse sujeito interessante. Ontem eu falei sobre ele, assim,
E a coincidência, porque há pouco tempo nós perdemos a Maria da Conceição Tavares também. Quer dizer, dois dos economistas mais emblemáticos do seu tempo. Ela, sim, uma perda imensa, Maria da Conceição. Né? Agora, os dois são muito significativos, uma presença impressionante em muitas áreas da economia brasileira. Ambos. Uma para o bem, né? outro para o mal, e às vezes aconselhando o bem, o que é uma coisa que sempre, o Lula gosta sempre achei curioso. O Lula gostava dele. Às vezes até falando coisas sensatas, né? Bom, eu sempre exercitei a ideia de ouvir, mesmo a direita e a extrema-direita, para entender o que acontece. E algumas vezes você descobre que os caras acertaram um lugar. E que é importante a gente voltar lá correndo e dar respostas para essas questões, porque senão eles vão dar. Eu me lembro muitas vezes eu ouço. Nem todo mundo erra o tempo todo, né? Não, é difícil. Quando eu fazia o programa Comentário Geral na TV Educativa, o programa foi criado na gestão do Fernando Barbosa Lima, saudoso Fernando Barbosa Lima. E o Fernando Barbosa Lima insistia em ouvir o Delfim. Eu dizia, mas Fernando, por que você quer ouvir tanto o Delfim? Ele dizia, não, porque vamos manter a pluralidade. Eu falei, mas o Delfim, Fernando, não, vamos botar... E o Delfim aparecia toda hora para dar opinião. Ele tem esse carisma, né, o Delfim. Bom, entendeu? Na ascensão dos governos populares, o Delfim cumpriu um papel vendendo Lula ao mercado. Ele foi um dos caras que ajudou a vender Lula ao mercado. E a gente sabe, mesmo sendo Delfim quem é... Aliás, ontem eu comparei ele com um outro personagem muito controverso também, só que na política internacional, Kissinger. Outra figura que, ao mesmo tempo, de genocida a pacifista, ele foi de tudo. É verdade. De genocida a pacifista, ele foi de tudo. E era muito perspicaz, tinha uma capacidade de analisar o mundo. Pois é. Essas personagens a gente tem que examinar. Eu não perdoo nenhum deles, não é essa a questão, gente, só para deixar bem objetivamente claro. Mas eu entendo que eles são bem complexos, não são simples de jogar no lixo da história, não. A influência deles permanece. Mais uma com o Elon Musk essa aí foi uma e suas batalhas, né? Essa aí foi uma charge que me trouxe tantos haters, entendeu? As pessoas dizendo que eu estava defendendo o Maduro, entendeu? Eu nem entrei nesse assunto. Enfim. As meninas aqui que merecem. Eu atualizei uma charge que eu já tinha feito, colocando o número de medalhas que elas levaram, né, na verdade. Vocês viram das 20 medalhas, 12 são delas, 60%. Saiu um meme, assim, uma piadinha nas redes, dizendo assim, a Embaixada do Brasil vai fazer um lanche, um coquetel para os medalhistas, para os participantes das Olimpíadas e para os brasileiros, vai ser, os homens levam salgadinhos, as mulheres levam medalhas. Eu soube que a Rebeca Andrade foi ovacionada num voo entre Rio e São Paulo. Que o comandante anunciou que ela estava a bordo, foi aplaudidíssima. Sensacional. E um detalhe interessante, 20 medalhas, 12 são das meninas. Das 8 restantes, uma é dividida com os meninos. Uma medalha por equipes no judô, que era a equipe mista. Exatamente. Então, na verdade, os meninos levaram 7 medalhas e as meninas 12. Ou os meninos levaram 8 e as meninas 13. Muito bom. E foi o Dia dos Pais, deu uma polêmica também, deu uma polêmica. Eu vi a polêmica, acompanhei uma parte. Eu imagino, eu não vi, mas imagino qual é. Muita polêmica, mas enfim, tudo bem, está aí, foi a minha homenagem aos pais, entendeu? Cobri uma boa parcela aí de pais, entendeu? Nessa... Você experimentou aquilo que o Milor disse, cuidado com o que a maioria pensa, porque acaba tendo. Essa é uma charge. Eu adorei o desenho. Essa besta, que inclusive todas as pesquisas mostram, atingiu o objetivo dele. O objetivo dele não é ganhar a Prefeitura de São Paulo, ele sabe disso, mas ele está conseguindo a notoriedade que ele precisa para almejar degraus mais altos até. Ele percebe que tem esse espaço de ódio, de mentira, de cascata permanente. De ignorância, né? De ignorância total, disponível para quem tiver a ousadia de se enfiar ali. E tem um público que vai atrás, claro. Exato. É por isso que eu digo que ele percebeu esse espaço que, olha, está sendo disputado a tapa. Ele e o Carlos Bolsonaro têm trocado farpas aí.
E há mais alguns desses também. O próprio Duval é um que também gostaria de fazer parte dessa constelação aí. A cara dele já diz tudo. O Marçal. Trincado, né? Marçal trincado, né? Aqui a resposta foi dada hoje pelo Bolsonaro, que foi numa hora e o Valdemar foi em outra, naquele compromisso lá da escolha do Nunes, da confirmação do Nunes, mas é claro que eles se falam pelo telefone. Claro. Pelo telefone, não, porque se pedirem a quebra de sigilo... pelo telefone talvez não, exatamente. Não pelos deles. Né, mandam mensagens. Mas certamente eles têm intermediários com quem conversa. Agora, eu acredito que há alguma estranheza entre eles mesmo, porque, além da judicial, porque tem uma disputa de poder, tem uma disputa pelo espólio do partido como um todo aí. Tem. E o Valdemar fica muito exposto, né, com essa história. Fica, e muitas vezes respinga nele, né? Muitas vezes respinga nele. Então, mas assim mesmo ele mantém. Ou seja, tem uma disputa de poder real. Ele quer o partido, ele quer continuar sendo dono do partido. Exatamente. Essa, uma outra primeiro, que é a outra só da minhoquinha, os sacos de segmentos. Eu fiz 2 charges com essa ideia. São parasitas devorando o orçamento brasileiro. Um, via especulação com dólar. O outro, que eu acho muito mais perigoso até do que o Bob, do que o Roberto Campos, do que o Campos Neto, que é o Lira. O Lira, isso é uma praga, no sentido agro da coisa, devorando o orçamento. E outra coisa, pressionando o governo, intervir na questão das PICs, emendas PICs, né? Porque sabe que ali é que reside uma parte muito grande do poder dele. E a disfarçatez deles em quererem aprovar essa emenda PIX, que não tem que dar informação nenhuma. Pois é, e como tem uma decisão do Supremo, ele está querendo, para evitar a retaliação, ele está ameaçando, olha bem, ele ameaça o governo central, o governo federal, de retaliação por uma coisa que o Supremo fez. Vá lá e converse com o Supremo por mim. É uma esculhambação escancarada. Não, o Lira realmente é um Cunha. Pelo amor de Deus. É um Cunha. Espero que tenha o mesmo fim. Olha aqui esse superchat. Estou esperando uma charge sobre o governo do Bozo, fazendo várias cagadas, sendo presidente do Banco do Brasil, a última. Mas nós fizemos essas charges, todas elas, fizemos. Na época que ele era presidente, eu posso recuperar algumas lá. Aqui nós fizemos a charge no mesmo dia, eu mandei para a Aroeira, por sorte eu não publiquei no dia seguinte, mas é a mesma ideia, né, do Delfim dividido em 2 em 1. Agora, aqui é a primeira charge ele falando do lagarto, olha, Aroeira, teremos a continuação. Você sabe que eu pensei nisso? O lagarto, eu pensei nisso. Se transformando em mariposas. Que mariposas serão essas? Que mariposas? Não, se transformando em algum dragão especulador monumental, né? Saindo do casulo. Mas eu pensei exatamente nisso. Uma bruxa, não uma mariposa, uma bruxa. Não, bruxas não. Eu tinha medo delas quando criança, depois eu entendi os insetos. Elas são boazinhas. Sou um grande fã dos insetos hoje em dia, um grande fã. Mas ela tem uma fama, né, de ser uma coisa assustadora. Tadinha das bruxas. Ainda tem esse nome que remete à Idade Média. E morrem queimadas, são mariposas. E isso é uma maldade que os humanos fazem, porque elas se orientam pelas estrelas e pela luz da lua. Se você bota uma lâmpada perto, a referência é perto demais, ela vai manter a lâmpada à esquerda. Fica girando em volta. E acaba se tocando, queimando e morrendo. Miguel, o ser humano é terrível. Oi. Miguel, faltou o pai de Pet, também é pai. Margarete falando aqui. Pois é, muito pai. Eu sou pai de Pet. Eu sei o que é. Aqui foi ontem, né, o debate, mas a repercussão foi pequena, realmente. Entendeu? Mas foi um debate ou foi uma conversa? Não. Um debate-papo. Uma debate-papo muito amigável. Inclusive porque o Elon Musk apoia praticamente todo o programa do Trump. Né? Então... Não havia contraditório, entendeu? Então, claro, não era um debate. Não, exatamente. Isso aí ainda, eu fiz 2 charges ainda em referência à situação da Venezuela, e, como sempre, o diplomata acaba pagando o pato. Né? O Brasil levou pancada de tudo que é lado mesmo, em relação à questão da Venezuela, mas
permaneceu firme na diplomacia e, hoje em dia, é uma pessoa com quem o Maduro pode conversar. E é uma pessoa também com quem o governo americano pode chegar lá e conversar. Exatamente. A maturidade da diplomacia brasileira é impressionante. Engraçado que o Amorim sugeriu uma coisa que eu falei por acaso outro dia, não sei em que programa foi, sobre realizar novas eleições na Venezuela. Não sei se foi no Tábulo, eu não sei onde é que foi. Eu não concordo com a ideia, não, entendeu? Mas ele sugeriu? Ele sugeriu isso hoje, entendeu? Para o Lula. Aí o Lula disse, não quero não, eu quero as atas. Ele sugeriu, vamos fazer uma. Mas onde é que está essa notícia? Eu preciso ler essa notícia. Está nos sites hoje, você pode, ou no G1 ou no UOL, que são os que eu vejo além do 247, entendeu? Eu não sei, é aquele negócio assim, como é que o G1 ou o UOL ficaram sabendo que o Amorim disse isso para o Lula? É aquelas coisas, né? Exatamente. Eu sempre fui muito curioso. Ô, Júlio, você sabe que eu fiz essa com o VAR, com o Lula? Eu fiz o Lula fazendo o VAR. Exatamente. Isso aqui foi mais uma da nossa... no início assim, são as duas que eu fiz da crise, porque a crise, sim, a válvula dessa panela de pressão foi a diplomacia brasileira. Eu vi outro dia o editorial do Estadão descendo o cacete na diplomacia brasileira, dizendo que o Brasil... E é um absurdo isso. Pelo contrário, o Brasil tem sido um as na diplomacia. E, olha, já evitou 2 guerras civis, pelo menos, aqui na América do Sul, ou pelo menos perto disso. Já evitou a situação degenerar 2 vezes aqui. E crédito da diplomacia. Bom, Aroeira, está aí Esse jabá é o de quinta-feira. Então deixa eu passar para o outro aqui, esse é de hoje. Esse é hoje. Daqui a pouquinho, eu vou lá para o Flamengo. Daqui a pouquinho, eu sempre saio correndo daqui, daqui a 3 minutos eu saio correndo daqui, e vou lá para o Flamengo, muitas vezes para encontrar com a Daphne e alguns amigos que estão sempre por lá, que é uma parte do nosso clube aqui. Mas o público do 247 tem ido, não tem, Aroeira? Tem, o público do 247 sempre vai, e acaba encontrando mais gente até. E tem algumas pessoas que são amigos que vão sempre, que gostam da maneira como a gente conduz a música e tal. Então, estou convidando toda a nossa comunidade que estiver de bobeira aqui pelo Rio para aparecerem lá no Flamengo, para ver os Tamoios 32 e vão se divertir muito. E você faz uma homenagem aos surfistas brasileiros. Na verdade, é porque assim, a gente ia tocar um Jack Johnson, mas eu não sei se vai dar, não. Jack Johnson surfista, né? É um grande surfista, é um cara da paz, do bem, mas as músicas dele têm um swing danado, você tem que estudar antes. Ele é ótimo. E essa é de quinta. E essa é de quinta, quando eu estou lá com o Daniel Ansor e a Cláudia. Eu vou tentar ir nessa quinta, hein? Vai lá, sim, é muito bonitinho o lugar, uma casa muito bacana de Botafogo, na Visconde Caravelas 22. É uma esquininha quase. Tá bom? Então, convido todas e todos a aparecerem lá para se divertir com a gente, com os músicos com os quais eu gosto de tocar, e ouvir um caos ou 2. Eu queria aproveitar esse tempinho que falta para falar sobre essa sugestão que eu tinha dado, que é uma coisa para a gente pensar e conversar na próxima edição, que são os golpes de internet. Gente, eu não sei se com vocês, eu recebo telefonemas aqui o tempo todo no meu celular. Eu também. O tempo todo de golpes. Olha, o seu Pix no valor de 4.000, se você concorda, aperta um 1, se você discorda. Gente, é uma loucura isso, entendeu? É o tempo todo. E eu estava vendo as pesquisas que a gente está falando aqui, a quantidade de gente que cai nesses golpes. Eu mesmo já caí uma vez, perdi R$2.000 há algum tempo, mas é impressionante. Mesmo? É impressionante as pessoas que caem. As pessoas que é muito bem feito. Hoje em dia está sendo muito bem articulado, eles são profissionais desse golpe. A primeira regra é não checar de todas as maneiras, não cair nada, nunca. Eles usam o mesmo número do Santander, eles me ligam com o mesmo número do Santander e uma voz gravada e a mesma voz gravada. Sim, então, para deixar um aviso aqui para todas e todos, lembrar só o seguinte: nenhum banco liga para você para perguntar se você gastou X ou Y. Nenhum. Nada. Se alguém ligar, vai ligar o gerente em pessoa para você, porque gastou algum dinheiro. Você já conhece. Você já conhece. Então, isso não rola, para começar. Não rola. Exatamente. Por favor. É isso aí, gente. É isso aí. Foi ótimo. Olha só, vou encerrar aqui, olha, com uma fala aqui. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Do Luiz Parra, olha, ele dizendo... o Luiz sempre tem boas frases.
Quando criança, a gente tem medo de cada bobeira. Eu tinha medo de bêbado. Hoje amadureci e aprendi que a gente não faz mal a ninguém. Então, ótimo. A gente encerra com essa gracinha. É isso aí, aqui Luiz. É isso aí. Luiz, aparece lá num desses shows. Preciso te conhecer direito, rapaz. Vai lá provar em loco que bêbado não faz mal a ninguém. Isso, perfeito. É isso aí, gente. Olha, um beijo para vocês, para cada um de vocês dois. Um beijo para todos e todas que estão aqui acompanhar a gente aqui. Tchau, gente. E até a próxima terça, né? Belo público que está aqui com a gente. Até a próxima terça, gente. Um beijão. Tchau para todos e todas.